Shalom. Bem, hoje é o nosso 24º dia da leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um comentário a respeito do capítulo 28, 29 e 30 de Êxodo. Esse trecho, ele começa com Deus escolhendo Arão e seus filhos para serem sacerdotes. E como sacerdotes, Deus estabeleceu que eles tivessem que usar uma veste sagrada. Tanto Arão como seus filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. São os 4 filhos de Arão. E aí Deus estabelece então para que eles possam estar como sacerdote uma roupa que tem muitos significados. E eu gostaria de comentar alguma coisa sobre essa roupa, né? Alguns detalhes dessa roupa. Fala que manda ele fazer o Senhor manda Moisés fazer um peitoral sacerdotal, e nessa roupa, nesse peitoral sacerdotal, nos ombros, vinham 2 pedras de ônix, cada pedra com 6 nomes das tribos. Então são 6 de um lado e 6 do outro, e no peitoral também vinha aquelas pedras, cada pedra de uma cor, e cada pedra simbolizando uma tribo. Então eram faixas de pedras, eram 12 pedras, e além das 12 tribos, tinha mais 2 pedras que era o Urim e o Tumim. E eu deixei uma pergunta ontem: por que o sacerdote ele tinha que levar o nome das tribos de Israel no ombro e repetindo o nome das tribos de Israel no peito? É muito simples. O que significa é que quando está no ombro, é o sacerdote intercedendo pelo povo, é o sacerdote carregando o povo e apresentando o povo diante de Deus. E o significado das tribos no peitoral, do sacerdote, da roupa, significa que quando Deus fala ao coração do sacerdote, o sacerdote tem que transmitir a vontade de Deus ao povo. Então é intercessão nos ombros, as pedras de ônix, cada pedra com 6 nomes, e aqui a resposta de Deus dada ao coração, simbolizando isso, e aquilo que é a vontade de Deus sendo ministrada ao povo. E aí existia uma mitra. Mitra era uma peça de ouro colocado na testa, amarrado com um fio de ouro também, e essa mitra era colocado na testa e estava escrito santidade ao Senhor. Ela precisava vir essa frase. Isso significa que o sacerdote, ele não podia ficar, os seus pensamentos tinham que estar todos consagrados ao Senhor. Ele não podia ficar pensando em fofoca, se envolvendo em problemas pessoais. Ele tinha que dar o exemplo daquilo que ele pensa. Não podia ficar pensando em pornografia. O pecado da mente tinha que ser o tempo todo santificado. Fala de santidade. Lógico que não dá tempo de a gente falar de toda a roupagem do sacerdote, mas é muito interessante que cada significado, cada parte da roupa tem um significado conforme a vontade de Deus, né? Eu acho interessante essa questão da mitra, porque ela fala também dessa disposição em andar em santidade que tem a ver com a gente hoje, né? Além disso, o sacerdote ele tinha que fazer sacrifícios constantes diante de Deus. Qual era a riqueza daquele povo naquela época? Eram os animais. Eles tinham ouro, tinham prata, mas os animais também faziam parte da riqueza. E aí Deus falava o seguinte: ó, você vai pegar um bezerro, um animal macho, muito saudável, e vai sacrificá-lo a mim. Então o sacerdote ele tinha que pegar do seu rebanho e fazer esse sacrifício como um sacrifício agradável. Não podia ser qualquer animal, tinha que ser um macho de 1 ano e que estivesse perfeito, não podia ter nenhum machucado, não poderia estar doente, tinha que ser uma oferta perfeita. Por isso que a nossa oferta ela tem muito a ver com o nosso coração, com aquilo que a gente pode apresentar diante de Deus como gratidão ao Senhor.
né? Além disso, o sacerdote ele tinha que ser consagrado. É dito que quando ele matasse um cordeiro, aqui no capítulo 29 ainda, no versículo 20, vai imolar e vai tomar o sangue e vai colocar na ponta da orelha direita o óleo da unção misturado com o sangue do animal. Vai colocar no polegar direito e vai colocar no polegar do pé direito. Isso indica o quê? Que nem tudo o sacerdote tinha que ficar dando ouvido a fofoca, a problema. Isso serve para nós, que os seus ouvidos têm que estar consagrados. Nem tudo a gente deve escutar. Muitas coisas do mundo a gente não deve escutar. Então é o óleo junto com o sangue na ponta da orelha. Na ponta do dedo da mão direita, nem tudo a gente pode tocar, nem tudo a gente pode, o sacerdote, né? Nem tudo o sacerdote pode fazer com a mão. As nossas mãos precisam estar consagradas, as nossas atitudes, vamos falar de atitude, as nossas atitudes, o nosso ouvir e o nosso caminhar. O dedão do pé direito simboliza o nosso caminhar. A gente não pode caminhar em qualquer lugar, a gente não pode ir em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que uma pessoa que é consagrada ao Senhor ela pode pisar. Eu estou falando de sacerdote porque a palavra fala que nós somos sacerdotes diante do Altíssimo, né? Todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós somos consagrados a Deus. Então, fica um alerta, como sacerdotes do Senhor, tome muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala e por onde você anda, né? Dito isso, o capítulo 30, ele vai falar a respeito do altar do incenso, algumas coisas ainda a respeito do tabernáculo, né? E olha que coisa interessante. O tabernáculo ele tem muito a ver com os nossos 5 sentidos. Ele tem, por exemplo, a bacia de bronze, o incenso sagrado, os nossos sentidos, né? Que é o tato, paladar, audição e visão. Tato, paladar, olfato, audição e visão. Isso, são 5 sentidos. Por que ele tem a ver com os nossos sentidos? Porque o tato, lá no tabernáculo, tudo era tocado pelo sacerdote. Ele tinha que tocar, ele tinha que ungir as coisas. Então tem muito a ver com a nossa vida. O paladar, porque o sacerdote ele tinha que comer o pão do sacrifício, ele ia lá e comia o pão. Também o ambiente tem a ver com o olfato, porque era o cheiro suave de incenso, era o óleo perfumado que havia no tabernáculo, tem a ver com no nosso olfato. E o sacerdote, na roupa dele, ele tinha uns sinos, e esses sinos têm a ver com a nossa audição, era Deus falando através daqueles sinos. E também a nossa visão, porque dentro do sacerdote, lá no tabernáculo, ele era feito com muitas pedras preciosas, era feito com ouro, era feito até a própria roupa do sacerdote, eram 12 pedras coloridas, cada um com uma cor diferente, cada um representando uma tribo de Israel. Então, muito legal essa ideia do sacerdócio e do tabernáculo. Estamos chegando, enquanto isso, Moisés está no monte, tá certo? Ele está no monte recebendo essas informações, daqui a pouco ele vai descer e vai virar uma confusão lá, porque eles vão estar adorando um bezerro. Mas por enquanto, a gente está falando sobre o tabernáculo e a roupa do sacerdote. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.